Fala rapaziada, tudo tranquilo? Uma dúvida que muitos jogadores têm é sobre quais configurações utilizar no Kubum. Algo extremamente importante nos jogos de FPS que determinam se você vai conseguir chegar na prateleira mais alta, do mais alto nível competitivo, ou se você vai continuar na média dos outros jogadores. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês qual é a melhor configuração para você jogar Kubum. E para começar, nós vamos iniciar com o método de disparo. Muita gente tem dúvida se mantém o método de disparo automático ou manual. E a Sky, o que você recomenda? Depende. Se você for muito iniciante, eu recomendo ainda você utilizar o método de disparo automático, tá? Mas sempre quando você puder, tente jogar com o modo de disparo manual. Por quê? Porque você no modo de disparo manual, você tem mais precisão a longo alcance. Isso é muito importante quando você está jogando Kubum. Longo alcance, tem bastante mapas que são muito abertos, então você ter uma precisão maior é muito importante. Então assim, se você que está iniciando, joga de automático, treina de manual, porque realmente é um pouco mais difícil você jogar de 3 dedos. Caso você já não tenha uma certa experiência, é um pouco complicado, você vai começar meio travado, mas com o tempo você vai se acostumando. E tem um outro método que é o semi-automático, que eu vou ensinar mais para frente para vocês. Talvez esse método seja até melhor que o manual. Já na parte de layout de botão, eu vou estar pondo aí na tela o layout que eu utilizo no meu jogo. Aí fica a seu critério mesmo, se você quer colocar a mira em outro lugar, o botão de disparo em outro, entendeu? Se fica o joystick em outro lugar. Mas enfim, eu gosto desse layout porque ele deixa tudo muito perto dos meus dedos. Então eu consigo trocar as coisas muito rápido. E percebam que eu não utilizo o botão de pular junto com o de correr. Por quê? Eu acho muito desvantajoso. Tem muitos mapas também que são bem apertados, que tem muitos corredores, muitas portas. E quando você está pulando, você tem uma desvantagem enorme quando um outro inimigo está do outro lado. Ele consegue te acertar e você não, porque você está pulando. Aí você tem as várias paredes para te atrapalhar. Então eu recomendo realmente você não jogar pulando, tá? Não acostume a jogar pulando. Acostume a jogar andando já logo no início. E coloque o botão de pular num local onde esteja fácil para você conseguir apertar o botão quando precisar, mas que não fique atrapalhando você na hora de jogar. Temos mais uma opção aqui, ó, assistente de mira. Esse botão eu deixo ativado. O que ele faz? Ele basicamente faz um tracking, que é seguir o outro jogador adversário. Então quando a sua mira está próxima de um outro jogador, ele vai seguir o outro jogador com a mira automaticamente. Ele vai meio que colar a mira no jogador. Tem muita gente que não gosta. Por quê? Porque o assistente de mira no Kubum, ele cola a mira muitas vezes no corpo do personagem, não na cabeça, onde dá mais dano. Então eu mesmo prefiro utilizar o assistente de mira, porque ele deixa a mira bem mais colada, né? Sem o assistente de mira, a mira fica muito mais bamba, principalmente para longas distâncias, tá? Então eu acabo preferindo por utilizar o assistente de mira. E aqui está a opção que eu falei para vocês do semi-automático, que é o botão de disparo automático. Aí você vai marcar essa caixinha. Quando você marcar essa caixinha, mesmo você utilizando o disparo automático, você vai conseguir utilizar o disparo manual também. Então você não precisa abrir mão do disparo automático para poder utilizar o modo manual. Acredito eu que seja o melhor modo. E aqui temos também as opções de disparo, né? Que tem zona mais botão e zona só. Eu recomendo você utilizar apenas zona, tá? Porque o botão de disparo, você utilizar com outro dedo, é muito difícil, tá? Porque você abdica de mover sua câmera enquanto está enfrentando outro jogador. Então eu recomendo você utilizar apenas o método de disparo de zona, tá? Porque você pode clicar naquela determinada área que fica na parte superior da tela
e fica muito mais fácil e você consegue se mover com muito mais facilidade. Outra caixinha que eu deixo apertado é o recolhimento automático. Então, quando uma arma está no chão, você pode recolher ela automaticamente e poder utilizar. Essa opção não é tão eficaz, mas eu gosto de utilizar porque facilita um pouco, né? Porque você não precisa estar clicando para poder pegar uma arma do chão. E agora a parte mais importante, acredito eu, que é a parte da sensibilidade. A sensibilidade, creio eu, que seja a parte mais importante da sua gameplay. E a sensibilidade que eu utilizo é a sensibilidade geral em 45%. E agora as configurações mais avançadas eu gosto de utilizar em 40%, 20%, 35% e 20%. São essas as sensibilidades que eu utilizo. E por último, última configuração que eu gosto de utilizar é o FOV em 60. O FOV, para quem não sabe, é a distância da câmera em primeira pessoa. Então, se você está com o FOV mais alto, ele vai conseguir pegar mais áreas do mapa. Você vai conseguir observar mais um 360, uma área maior. Com o FOV mais alto, ele meio que vai dar um zoom. É como se fosse uma distância da câmera. E eu recomendo ser um pouco mais próximo, então eu utilizo o meu FOV em 60. Agora que você aprendeu quais configurações são melhores e eu já te expliquei cada função, agora você está preparado oficialmente para começar a jogar. Faça o teste aí no seu jogo, comente aí para eu saber como que foi, comente se melhorou, se piorou e deixe suas dúvidas que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então muito obrigado por assistir, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, rapaziada. Fui!